Astrologia, para que ela serve? Hoje eu vou estar falando sobre isso aqui com vocês. Antes de eu conhecer a astrologia e de começar a utilizar ela como ferramenta, muitas vezes na minha vida me dava a sensação de que eu estava meio como uma espécie de um barco à deriva. Você de repente leva uma onda de cá, uma onda de lá, você não sabe direito de onde que as ondas estão vindo e dá essa sensação de estar meio perdido no nevoeiro. Quando eu entrei em contato com a astrologia, comecei a pesquisar, estudar e ver como é que ela se aplicava no meu dia a dia, isso fez uma diferença enorme na minha vida, enorme. Porque ela nos situa em relação ao ambiente no qual a gente nasce, no qual a gente vive. O mapa astral, o mapa natal é o quê? É como é que estava o céu no momento em que você nasceu. Então ali te dá a tua posição dentro do concerto universal, digamos assim. E então primeiro ela tem essa função de nos dar uma ferramenta de autoconhecimento, da gente entender onde é que estão os nossos potenciais, da gente entender onde é que estão as nossas dificuldades do dia a dia, né, os talentos e as arestas que a gente tem. Ninguém nasce sem arestas. Se nascesse, acho que a vida seria um tédio. E então a gente tem o lado, digamos, impulsionador, que os antigos chamavam de positivo ou benéfico, e o lado questionador, que os antigos chamavam de negativo ou maléfico. É melhor a gente esquecer esses conceitos antigos, porque eles meio que perderam o significado. Porque, na verdade, o que acontece? Os aspectos que a gente chamava antigamente de benéficos são aspectos que não demandam da gente nenhum esforço. Eu costumo dizer, a gente deita na rede, pega um suquinho, está ali, o ventinho está agradável, está na beira da praia. Então você está até, digamos, desfrutando alguma coisa que você merece, mas você não está crescendo naquele momento, você está descansando do seu processo de vida. E já os aspectos que os antigos chamavam de negativos ou maléficos, que são, em geral são os ângulos de 90 ou de 180 graus entre dois planetas, na verdade é onde reside a nossa maior possibilidade de transformação, de superação, de crescimento. Por quê? Porque esses aspectos provocam na gente um desconforto. Então ali a gente não consegue deitar na rede, tomar um suco e ficar curtindo a brisa do mar. A gente questiona, a gente se sente desconfortável, a gente se sente às vezes deprimido, mas isso faz com que a gente não se acomode. Quem virou esses conceitos do avesso foi o grande psicanalista Carl Gustav Jung, que exatamente explicou essa diferença entre o que seria o benéfico e o que seria o maléfico. E ele disse, na verdade, os aspectos que os antigos chamavam de maléficos são os aspectos que possibilitam a gente sair da nossa zona de conforto e crescer. Os aspectos que os antigos chamavam de benéficos são as recompensas que a gente está desfrutando ao longo da nossa vida, porque por alguma razão a gente mereceu aquilo. Mas é muito interessante a gente entender esse jogo, né? Primeiro, como é que estava esse jogo do céu na hora em que a gente nasceu, e depois como é que esse jogo vai se desdobrando ao longo da nossa vida, que são os chamados trânsitos planetários. A gente estudar a posição dos planetas mais lentos, especificamente Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que têm os ciclos mais lentos. O Júpiter demora 1 ano para percorrer cada signo, o Saturno demora 2 anos e meio para percorrer cada signo, o Urano demora 7 anos para percorrer cada signo, o Netuno 14 anos para percorrer cada signo, e o Plutão vai de 15 a 30 anos percorrendo um signo. Então eles geram uma sincronicidade mais ampla, onde a gente pode entender ciclos maiores do que uma semana, um mês, essa coisa toda, que dá para a gente se situar mais ou menos dentro do período de 1 ano, que é o ciclo do Júpiter, que percorre um signo por ano. Então, a gente estudar, a gente entender como é que esses planetas estão incidindo sobre o nosso mapa, como é que a posição atual deles no céu está incidindo sobre o nosso mapa, ajuda muito a gente a entender as fases e os ciclos pelos quais a gente vai passando ao longo da nossa vida. Então, aquela história, eu costumo dizer que é uma espécie de um mapa rodoviário, no qual a gente analisa um ciclo de uma pessoa e diz, ó, diminui a velocidade, que agora a estrada é cheia de curva, então não bota o pé no fundo, tira o pé do acelerador, ou ao contrário, pisa fundo, que agora é uma reta, a estrada está lisa, ou um outro contexto a gente pode dizer, olha, a estrada está cheia de buraco, então diminui a velocidade. Então a gente vai entendendo como se portar, como se conduzir em cada etapa dessas, para a gente não ficar brigando com os fatos.
Não adianta a gente brigar com os fatos, que os fatos estão aí, estão acontecendo. O ideal é a gente tentar entender onde é que a gente está situado dentro daquele contexto, para a gente saber como é que a gente pode tirar o melhor dali, mesmo dos chamados ciclos difíceis. Então, se inscreve aqui no canal, visita o espaçoastral.com.br, onde você vai ter muito mais informações sobre isso e sobre vários outros temas da astrologia.